Olá, pessoal. A Grazi diz, tenta sair e entrar de novo. Boa. Ah, vou tentar. Então, tá. Então, vou sair e vou entrar de novo. Certo. Voltei. Eu acho que... Ô, Evandro, eu acho que o pessoal podia ligar o microfone, quem vai participar, né? Mas quem vai falando, eles ligam. Vai ligando, né? Tá, eu vou tentar agora de novo, então. Então, faz favor. Tá, daí eu tenho que ir lá no slide. Apresentar agora, bem no canto inferior direito, apresentar agora. Peraí. Apresentar. Apresentar a tela inteira, uma janela. Ué, que estranho, não achei aqui no meio, eu tenho normal, classificar, modo de exibição e apresentar slide, Apresentar slide, então. tá? Para mim aparece diferente. E tá aparecendo. Não vai dar para tu escolher o slide e apresentar? Só apresentar sem eu ficar junto, é isso? Opa, não tá aparecendo o slide aí. Não? Não. Ah, então eu apresento só, sem nada, só falo. Vou falar, sim, vou ver quais as dúvidas do pessoal. Ah, não. A minha câmera não está ativada? Não está. Mas ela está ativada? Não, nós não estamos te vendo. Sério? Por Sim. quê? Só vemos a tua foto estática. Que estranho. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Ela já entrou e saiu uma vez. Hã? Não, pediu para tu entrar e sair de novo. Pois é, porque aqui está ok, ó. A câmera está iniciando. Ctrl E para ativar a câmera. Ctrl M ou Ctrl mais? Ctrl E. Daí apareceu. Agora, mudou alguma coisa? Para mim, não. Nem para mim. Que estranho, né? Mas vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, eu vou tentando aqui até que... Bom, pessoal, mesmo que vocês não estejam me vendo, eu acho que dá para a gente falar um pouco assim mesmo, né? O que vocês acham, se é possível. Eu não consegui nem compartilhar aqui a tela com o meu slide, que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre isso. Agora mudou tudo aqui. Mas eu gostaria de saber se todos estão me ouvindo. Tu quer passar o slide, Evandro, para mim? Posso? Me manda ele. Eu vou te mandar. Agora eu vi minha voz aí. Tu prefere que eu te mande por onde? Por e-mail. Eu vou mandar. No Gmail ou no PF? Qualquer um. Vou no PF. Só pegar ele aqui.
Tá indo. Corremos o risco de a internet cair aqui na minha casa, porque em Erechim a internet não está muito legal. Tudo bem aí, Evandro? Não é comigo o barulho. Olha. Tá meio pesado, eu acho. Porque não tá indo. Mas vamos lá. Tá, foi. Ok. Voltamos aqui. Nada ainda de me verem? Ah, peraí. Não precisa... Bom, vamos continuar assim. Pegou, Evandro? Não chegou ainda no meu e-mail. Estou esperando. Chegou, Ana. Tá. Aí, se tu quiser compartilhar. Tá abrindo. Beber muita água. Estou apresentando. Tá. Tá aparecendo aí para ti? Sim, porque eu estou apresentando, então para mim está aparecendo o teu livro. Tá, para mim não aparece, só apareço eu. Então eu vou... Não, eu vou falar um pouquinho sobre o que é, da onde que saiu, né, a ideia desse livro. Então, esse livro... eu coloquei... nesse início do slide aí, tem um pouquinho da... Tem uma interferência, né, Evandro? Tem. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o microfone. Aparece que... Isso. Aqui aparece a Fabrícia com o áudio aberto. A Tamires... Hora EAD é como se ele trabalhasse uma hora em carteira, normal, né? E tentar desvincular isso, sei lá, alguma. Tem que tentar encaminhar isso. Eu acho que a proposição é. Pessoal, seria interessante que todos desligassem os áudios. Tem que ver como operacionalizar isso. Agora deu. Tá. Então, vamos lá. Evandro, está conseguindo passar aí? Olá? Controle. Ok. Então, eu vou falar. Aqui aparecem algumas fotos que eu fiz, na verdade, esse slide para um lançamento que eu fiz na universidade onde eu trabalho, algumas informações sobre a escritora, né? Então, meu nome é Ana, e eu trabalho na Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Erechim. E esse livro, ele surge a partir da minha pesquisa de doutorado, onde eu fiz aqui na cidade de Erechim, e eu trabalhei com a questão do uso das tecnologias digitais nas aulas de geografia. Então, eu queria observar como é que se caracteriza o protagonismo do jovem na relação com o conhecimento geográfico a partir do uso dessas tecnologias, né? Vocês vão ver aí que aparece aí aparece mais lá onde que eu falo sobre o prefácio, né? Aparece eu e a minha orientadora, e aí da onde que saiu a ideia de fazer, de pesquisar essa área. Então, ali, onde diz capítulo 1, vocês vão ver uma foto muito antiga, mas ainda não é do século passado, é desse século,
se eu não me engano, é de uma das primeiras edições, nem era CENID ainda, era a CID, e nós fizemos aí na UPF, deve ter sido em 2008 isso, e foi um pouquinho depois que eu comecei as minhas pesquisas sobre a informática na educação. Aqui, então, eu detalho, o que eu falo no primeiro capítulo do livro? Eu falo sobre o que deu origem, né, a essa pesquisa e a proposta metodológica. A proposta metodológica do livro né, a proposta metodológica não do livro, da atividade que eu realizei com os alunos, foi a sala de aula invertida, que é uma das metodologias ativas, né? E a sala de aula invertida, por isso que eu coloquei essa foto, né? Porque quando se fala, muitas pessoas ainda acham que a sala de aula invertida é mais ou menos isso, né? Mas não, então, o que eu trabalhei? Eu trabalhei com o uso intensivo das tecnologias digitais nas aulas, né? Então, a gente fez primeiro, nós fizemos uma conversa com os alunos, trabalhamos em 3 escolas com 3 turmas diferentes, nós fizemos uma conversa com os alunos para ver qual era o ambiente que eles mais utilizavam, né? E a opção deles foi pelo Facebook, e aí no Facebook nós abrimos lá um grupo para cada escola, e lá eles foram colocando as observações deles. Então, isso tudo eu relato no livro, né? Bom, como eu sou professora de geografia, eu tinha que falar, então, sobre a questão do ensino de geografia. Então, eu trabalho um pouco no capítulo 2 sobre o conhecimento, sobre a diferença entre conhecimento, a questão da aprendizagem, como é que funciona isso. E nós priorizamos a questão do espaço e do tempo na visão geográfica. E aí, então, como que acontece esse protagonismo do jovem na relação com o conhecimento? Isso a gente trabalhou no capítulo 2. No capítulo 3, eu faço um apanhado histórico de todo o processo da informática educativa no Brasil, né? Então, eu trabalho lá desde da própria questão de como surge a informática educativa no Brasil, aí trabalho um pouquinho sobre o LEC, né, que é o Laboratório de Estudos Cognitivos, e aí, lá, depois, no final, o professor e as tecnologias digitais. Então, eu falo um pouco sobre a importância do letramento digital dos professores para que eles possam trabalhar com o uso da informática educativa de maneira diferenciada na sala de aula, né? E não só como troca de suporte para desenvolvimento das aulas. Depois, lá no capítulo 5, então, eu trabalho sobre a prática em si, né? Como é que foi, como é que aconteceu, eu relato o método da intervenção, como é que foi as dificuldades e as facilidades, né? Tudo isso no capítulo 5. Aí depois, eu coloco também como é que foi o método, né, que nós utilizamos para trabalhar, para executar as aulas, como que foi a aceitação dos alunos, né, e depois as conclusões que eu chego de como que é utilizar, quais as dificuldades dos professores, como que eles utilizam no seu dia a dia as tecnologias. Essa pesquisa, ela aconteceu em 2017, né, e aí depois eu defendi, que foi quando eu defendi a minha tese, daí depois no ano de 2018 e 2019, eu elaborei esse livro, e daí agora no final do ano, ele foi lançado, no final do ano passado, né. Então, esse é um pouquinho do livro, né, aí eu não sei se alguém tem
alguma dificuldade, desculpa, isso é coisa do professor. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer saber alguma coisa específica sobre o livro, né, eu fico à disposição para responder as questões de vocês. Eu coloquei lá na página do lançamento os locais que tem o livro para vender, mas se alguém se interessar também, eu tenho o livro e eu tenho feito assim com as pessoas que entrarem em contato comigo. As pessoas me mandam o endereço e eu mando o livro pelo correio, né? Como em outros lugares, só que como eu comprei da editora, eles fizeram um preço mais barato em função da quantidade e eu estou cobrando esse valor ali mesmo, né? Então, se alguém se interessar. E eu fico à disposição para responder o que vocês quiserem perguntar sobre o livro. Ana, tu tem umas perguntas no chat que estão te fazendo. Tá, eu vou procurar aqui. Deixa eu olhar aqui, Evandro. Ah, tá. Onde é que está? Vamos ver aqui, não estou achando ainda. Chat, desde a direita. Tá. Não, eu achei. Oi, pode fazer. Eu acho que alguém ali citou alguma coisa em relação ao Facebook, né? Eu, por exemplo, nas turmas que eu trabalho também sobre geografia, né? Nem todos os alunos têm Facebook, nem todos os pais permitem que os alunos tenham Facebook. Não sei se na turma que tu trabalhou, na turma que tu fez o experimento, se chegou a acontecer de algum aluno não ter a rede social e como tu lidou com isso, como que aconteceu, né? Se foi tranquilo nesse sentido, ou se tu até pediu autorização para utilizar alguma coisa assim. Sim, é interessante, porque, como falei lá no início, em cada turma que eu chegava, eu pedia para eles qual das redes sociais que eles achavam melhor, né, para a gente fazer essa interação. Todos eles, só que claro, né, pessoal, agora de 2017 para cá houve uma mudança muito grande. Hoje em dia, a gurizada do ensino médio, que foram as turmas que eu trabalhei segundo ano, em torno de 15, 16 anos, eles nem usam mais o Facebook, né? Mas na época, sim, eles usavam. Eu encontrei, eu acho que em 2 turmas, um aluno em cada turma que não tinha o Facebook, o resto todos tinham. Então, o que aconteceu? Eu conversei com os alunos, né, que não tinham o Facebook, e aí eu enviei as informações por e-mail para eles, né. E só que assim, depois nós trabalhamos em grupo também, na atividade em grupos, né, nós fizemos grupos, então alguém do grupo sempre tinha o perfil no Facebook, né, só que muitos alunos não tinham conexão com a internet em casa, e isso já eu encontrei essa dificuldade lá em 2017, quando eu fiz a pesquisa, né, isso sim, eu encontrei essa dificuldade. Eu acho que se hoje eu fosse fazer essa pesquisa, com certeza teria que ser uma outra rede social. Não daria para ser no Facebook, porque o pessoal que tem essa idade não utiliza mais o Facebook. De repente, o WhatsApp, quem sabe, na época existia sim também, só que não que a gurizada não se interessava tanto, né? Mas ali, no Facebook, eles submeteram filmes, eles disponibilizaram textos, né, para que a gente pudesse trabalhar a questão da sala de aula invertida, né. Eu vou tentar aqui responder as perguntas, tá, que eu
Aí eu vou começar pela pergunta, tá? Eu acho que não sei se a Fabrícia conseguiu ouvir. Se quiserem entrar em contato comigo também, eu vou colocar aqui o meu e-mail, mas tem ali na página, porque eu tenho o livro, daí se vocês quiserem, eu posso enviar para vocês. Só vou colocar aqui. E aí eu quero também responder como que é, pro Gustavo, acho que foi o Gustavo que pediu, alguém pediu se eu tenho intenção de escrever outros. Olha, gente, eu até gostaria, mas como eu tenho como profissão professora, não escritora, eu vou demorar um tempinho, porque daí eu tenho que... Mas é um assunto que eu gosto muito e as minhas pesquisas são todas nesse sentido. Então, eu pretendo aprofundar ainda, e a partir da palestra que eu vi hoje de manhã, que eu acho que vocês também participaram, né, sobre a educação remota, cada vez eu tenho mais certeza da minha perspectiva de que sem formação efetiva dos professores, nós não teremos uso das tecnologias digitais nas aulas, sabe? Não adianta a gente achar que se o professor não sabe, ele vai dar um jeito, porque ele não vai dar um jeito, né? Ele tem que saber efetivamente, senão não tem como. Então, quem sabe, mais adiante eu vou falar sobre isso. Deixa eu ver o que mais que eu... isso quem me pediu foi o Gustavo, ou José Gustavo. Então, acredito que mais adiante eu vou escrever alguma coisa ainda sobre isso. Aqui tá, a Tamires então pediu se teve alguma turma que não quis usar o Facebook naquela época, então a maioria optou por usar. Hoje, com certeza, já não seria mais a mesma coisa. Aí, quem me pediu que levou a escrever esse livro, né, aí o que levou foi a questão que eu pesquisei isso no doutorado, né, e daí depois que eu construí a minha tese, aí eu optei por escrever o livro. Eu vou ler a questão da Letícia, então. A suspensão das aulas nas redes de ensino praticamente para todo o país. Muitas escolas e professores estão fazendo uso, né, do Facebook e do WhatsApp para mandar atividades para as turmas. Como você fazia para mandar essas atividades? Na verdade, pessoal, assim, essa questão de como que eu fazia para mandar as atividades para os alunos, primeiro eu tinha aula presencial com eles, né? Então, a gente preparava, solicitava tudo isso, eu solicitava com eles os vídeos, os textos, e a preparação disso em aula presencial, tá? E aí, na outra aula presencial, nós fazíamos a atividade. Então, por isso que chama sala de aula invertida. A minha experiência não foi com a questão da educação remota, né, o que está acontecendo hoje. Então, isso que está acontecendo hoje, na verdade, na minha opinião, não é um processo de construção do conhecimento, né? Isso que está acontecendo hoje na educação básica, tá? No ensino superior é um pouco diferente, mas na educação básica está sendo um preenchimento de tempo, na minha opinião, né? Até porque quem é professor que está participando dessa atividade agora sabe o quão difícil é de nós trabalharmos muitas questões, e até mesmo da própria geografia, em sala de aula. Então, pensa a adaptar um ambiente em que muitos professores não têm o conhecimento o suficiente para poder trabalhar de maneira efetiva, né? Então, para poder dar condições de que os alunos possam participar, possam questionar. Então, é uma série de coisas que o professor precisa ter o conhecimento, a escola precisa ter o conhecimento, né? E os professores não tiveram. Tanto que nesse livro aqui eu falo um pouquinho sobre como que os professores fazem para ter a formação para o uso das tecnologias.
E aí, então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver a dificuldade que os professores têm, né? Não sei se nas escolas de vocês isso acontece, mas a grande maioria dos professores da rede pública do estado do Rio Grande do Sul, pelo menos, né, não tem um substituto para eles terem a formação sobre qualquer outra coisa, mas nesse caso aqui sobre as tecnologias. Então, ele tem o curso lá para fazer sobre o uso de tecnologias digitais em aula, mas no mesmo horário ele tem aula. Então, como é que ele vai fazer isso, né? Então, essa é uma grande dificuldade. Bom, deixa eu ver se eu consegui responder essa aí. Vamos ver. Aí aqui o que está acontecendo atualmente com a educação pública, né? Isso que eu coloquei. Eu não acho que o que está acontecendo seja certo, tá? Eu acho que as pessoas estão tentando, os professores estão tentando dar uma aula remota, tá? Estão tentando, mas a grande maioria das vezes não isso é gravado, tem um horário estipulado. E outra coisa que muitas pessoas não lembraram, principalmente os responsáveis por tudo isso, né, é a questão de que nem todos os alunos têm o acesso que nós hoje, por exemplo, que estamos aqui participando do CENIT, temos. Então, tem alunos que têm acesso à internet no momento que os pais chegam em casa, no final da tarde, pelo celular. E a gente sabe que isso também não custa barato. Então, isso tudo tem que ser levado em conta quando a gente proporciona uma aula remota ou o que está acontecendo agora, que eu não saberia, eu não parei para pensar uma denominação específica para esse tipo de estudo que está acontecendo agora na rede pública, né? Então, eu estou achando muito complicado isso. Deixa eu ver. A Letícia colocou aqui, concordo contigo. É um apagar o incêndio com gasolina. É mais ou menos isso, Letícia. Aqui o José Neto escreveu em relação aos alunos que têm problemas em relação ao acesso à internet, não sendo especificamente com o Facebook ou qualquer outro meio. Encontrou algum problema em relação a isso? Gente, aquilo que falei. Sim, eu tinha alunos que não tinham condições, não tinham acesso em casa à internet, como hoje a gente tem, né? E aquilo que, de repente, nas escolas que vocês trabalham, vocês vão encontrar alunos que não têm esse acesso fácil. Por exemplo, na universidade que eu trabalho, tenho muitos alunos que o acesso deles à internet é lá na universidade. E o acesso... também o suporte também que eles encontram é lá. Então, assim, como é que eu vou dar aula na universidade, por exemplo, como é que eu vou dar aula para uma turma achando que todos têm as mesmas condições, se eu vou ter um aluno que tem uma internet com uma ótima velocidade e um aluno que mora no interior do município de Erechim aqui e que não tem internet, que não tem nem suporte para isso. Então, eu não estou dando as mesmas condições, então isso não é certo. Mesma coisa para o aluno da educação básica. Nós não podemos achar que todo mundo tem as mesmas condições, porque não tem, é a nossa realidade. Se vocês forem olhar na pesquisa TIC Educação, que sai todos os anos, nós temos um percentual muito grande de pessoas que não têm acesso ainda a internet de qualidade para poder ter uma aula, né, para dizer, de fato, isso está acontecendo. Então, é muito complicado isso aí. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Aqui. Deixa eu pegar todos aqui, tá, gente? Estou me perdendo um pouquinho. Tá, agora a Thais aqui escreveu que ela concorda. Como exemplo, as crianças da cidade onde estão recebendo as atividades e os pais recebem as instruções para ensinar os alunos. Pessoal, essa questão dos pais ensinar os alunos é mais complexa ainda, né? Muitas vezes os professores postam vídeos resumidos no YouTube e as crianças precisam assistir. Na verdade, nem todos os pais possuem conhecimento correto
para assumir essa responsabilidade. De fato, eu vou pegar o meu exemplo, se eu tivesse que acompanhar minha filha na área das exatas, eu não saberia o que fazer. Então, nem todos os pais conseguem dar conta de tudo, né? Então, essa questão dos vídeos para os alunos se virarem ainda é muito complicado. Quais as consequências que você vê no ensino, especialmente na rede pública, após esse período de isolamento? Se não for feita uma retomada disso, que eu acredito que vai ser, tá? Vai ser feita uma retomada, na minha opinião, os estudantes da rede pública vão sair perdendo muito. E eu não acho justo isso, porque nós não podemos falar de condições iguais no momento que nós não estamos dando essa condição. Nós precisamos dar condições iguais para que essas pessoas cheguem lá, por exemplo, falando em ensino médio, para que essas pessoas cheguem lá com condições de disputar uma vaga na universidade com as mesmas condições de que alguém que está numa educação privada. Sendo que, tá, as escolas privadas também estão tendo muita dificuldade, porque a grande maioria dos professores das escolas privadas também não tem formação para o uso das tecnologias, como está sendo feito agora, né? Então, isso é muito complexo. Vamos lá. O que me parece é que há uma urgência em cumprir carga horária. Certamente, Thaís, é isso que está aparecendo, né? Porque parece que lá os 200 dias letivos foram, não é mais obrigado, mas as 800 horas ou 1.200, se não me engano. Aqui, vejo o meu antigo colégio usando o Google Classroom para passar as atividades, porém são muitas e não tem a parte teórica do professor. O professor explicando, eu acho que a fala do professor é extremamente importante, acredito. Exatamente. Esse é o nosso papel, né? O nosso papel nós como professores é o quê? Nós precisamos fazer essa mediação entre o aluno e o conhecimento. Isso é fundamental, porque senão o nosso papel se extinguiria, se não precisa, né? Se pode ser por vídeo, então... E a gente sabe que não tem como ser por vídeo, porque as dificuldades são grandes, né? É só quem não é professor que chega e diz, não, mas posta um vídeo ali que o aluno vai. Não é assim. Quem está em sala de aula, e a grande maioria de vocês, acredito que esteja em sala de aula, sabe e conhece muito bem como é que funciona a sala de aula, né? Então, esse negócio de dizer que o vídeo vai resolver, não vai resolver. Ele pode... tapear alguma coisa que não está acontecendo agora, mas resolver não. Verdade, professora, nem todos têm acesso. Obrigada, Andréia. A Andréia escreveu, excelente reflexão sobre a tecnologia como ferramenta exclusiva também, inclusive e excludente. Sim, ela é realmente, no mesmo momento que ela inclui, ela exclui, né? Porque... se a gente está falando de tecnologias digitais na educação como uma maneira de inclusão social, então nós temos que dar oportunidades iguais para todos. Se as pessoas não têm oportunidades iguais, jamais vai haver uma inclusão de todos, né? E na educação, para haver de fato inclusão, no meu entendimento, no meu ponto de vista, o professor precisa ter formação para tal. Se o professor não tiver uma formação efetiva para tal, é difícil que vá acontecer essa inclusão de todos, né? E o uso. No livro aqui, eu falo muito sobre a questão da troca de suporte para desenvolvimento das aulas. E que, se vocês pensarem um pouquinho, e alguns devem ser mais novinhos que estão participando aqui dessa atividade, né? Há algum tempo atrás se utilizava o quê? Lembram do retroprojetor, e que algumas pessoas ainda chamam o projetor de retroprojetor? Se utilizava os slides lá naquele retroprojetor, um pouquinho antes disso era o quadro negro, e agora é o projetor
e se usa tecnologias a partir dos projetores. E tecnologias digitais não é só projetor, né? Não é só a mudança de suporte do quadro negro para o projetor. Então, nós precisamos, sim, ter condições de utilizar melhor essas tecnologias que estão aí disponíveis e que foram desenvolvidas para isso, né? Para que a gente possa estimular o estudante a ser protagonista na construção do conhecimento, mas, né, o nosso papel é fundamental, porque você sabe que a gurizada, e não só a gurizada, né, os adultos também, as pessoas têm a mania de ler por cima as coisas, achar que informação é conhecimento, né, e aí precisa haver toda essa distinção do que é certo e do que é errado, ainda mais agora nessa época de fake news, né? Então, está cada vez mais difícil, e acho que o papel do professor é cada vez mais importante. Acho que alguém está querendo falar aí, né? Tudo certo aí, Evandro? A Graziela falou que na rede municipal onde ela trabalha está completamente parado. Pois é, Graziela, a gente sabe que Passo Fundo, aqui da nossa região, é uma das cidades que a informática na educação ainda é mais desenvolvida, imagina o resto. Aqui também a Andréa Leite. Ô, Andréa, nossa, tu tá longe, hein? Em Campina Grande, que legal. Ela disse que na cidade dela apenas as escolas particulares estão usando os recursos para a aula remota. A problemática maior aqui está na aceitação dos pais quanto à adaptação. Tem dificuldade de acompanhar o processo junto aos filhos, já que é necessária a mediação para a criança, exatamente. A mediação nas aulas é fundamental, esse é o nosso papel, né? E como é que um pai vai ter condições de fazer isso? E a gente sabe que muitas vezes os pais das crianças que estão nas escolas que nós trabalhamos não têm a escolaridade suficiente para dar um suporte mínimo que seja, né? Imagina coisas mais específicas, né? Vamos ver o que a Eliane nos fala aqui. Um dos problemas desse ensino é que os alunos têm que aprender a estudar sozinhos, sem o professor. Essa questão, olha, Eliane, essa questão que tu coloca aqui apareceu muito na minha pesquisa, tá? E aí ainda eu coloco isso lá no livro. Eu identifiquei muita preguiça dos alunos. Claro que não é isso que a gente coloca, que está acontecendo nesse momento, tá? Mas o que a gente caracterizou como uma preguiça mental, que é o quê? Até então, né, a minha pesquisa aconteceu antes desse momento, a partir desse momento, acredito que muitas coisas vão se modificar, mas o professor era o que conduzia sempre tudo, né? Por exemplo, aconteceu lá de muitas pessoas não terem pesquisado, por quê? Porque não estavam acostumados com isso, daí depois eu apresento o resultado dos questionários, o que os alunos acharam dessa prática, por quê? Porque na sala de aula invertida, os alunos precisam buscar as informações para depois, na sala de aula, construir o conhecimento junto com o auxílio do professor. Só que isso muda muito, né? Até então, o professor, vai socializar todas essas informações e vai mediar ao mesmo tempo essa construção, né? Então, na sala de aula invertida, isso muda um pouquinho. E aí, alguns alunos sentiram muito isso. Por quê? Principalmente, professor, eu não fiz. Porque eu achei que ia ser melhor aqui. Não estou gostando dessa metodologia. Por quê? Porque tem que procurar, porque tem que pesquisar. Então, isso ainda precisa haver uma mudança de atitude, tanto do professor e como dos alunos, né? E ter essa noção, bom, eu sou responsável pelo conhecimento que eu estou construindo. Isso precisa mudar ainda.
tá? Agora vamos lá para a Gabriela. Há alguma forma hoje em dia, devido à situação atual dos estudantes com menos renda e com pouco acesso à internet, alguma ferramenta que possibilita o acesso à educação? Olha, Gabriela, que não seja a internet, eu não conheço, né? E que as pessoas que têm menos acesso tenham, não sei te dizer que ferramenta que poderia ser, né? Tem que ser alguma coisa que eles possam visualizar o professor, que o professor possa disponibilizar. Agora, quanto menor a criança, o problema maior. Por quê? Porque quanto menor a criança, precisa haver uma interação maior com o professor, né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem nesse momento atual, né? Aqui o José Gustavo falou, muitas vezes as crianças que ensinam os pais, sim, a gente tem muito dessa realidade, né? Aqui, comenta, né, a Graziella, exatamente, é difícil fazer o tema, imagina gerenciar todo o aprendizado. Aqui a Andressa fala que na escola estadual eles têm toda uma rotina de organização e envio dos planos de aula, cada professor organiza de maneira que preferir slides, videoaula, e encaminha para a coordenação, que repassa para também. Temos que realizar recursos online disponibilizados pela SEDUC, exatamente. A Ariel fala que na escola da cidade de Victor Graff, os professores criaram um grupo de WhatsApp com uma turma e passam os exercícios e explicações dos trabalhos lá. O problema é que nem todos vêm nos grupos e alguns até saem, pois não querem fazer as atividades. Exatamente. O Luiz Fernando fala que as atividades assíncronas são mais fáceis de gerenciar, as atividades online precisam de um gerenciamento para fatores inesperados, como o simples fato de falar de energia elétrica. Exatamente, essa e até falando sobre questões básicas, né, a gente sabe da realidade de muitas escolas públicas, se falando de dificuldade de acesso à internet, aqui a própria questão que o Luiz Frederico, colocou da questão da energia elétrica, a própria questão que muitos dos nossos alunos têm, que é a fome, né, e que são coisas muito básicas e que na escola eles conseguem se alimentar e ter melhores condições até de participar das aulas, e ter esse acesso à internet, que muitas vezes nas casas não tem. Então, como eu falei, nós temos professores aqui agora, nesse momento, nesse grupo, que são de diversos lugares do Brasil, eu não sei se tem alguém de fora, e que tem diversas realidades, né? A gente não pode falar de inclusão digital ou de educação remota, educação à distância, pensando num aluno que tem acesso o dia inteiro à internet, que tem um celular toda hora à sua disposição, que tem um computador conectado em casa. Então, a gente precisa falar em educação remota, ou educação à distância, ou educação online, mas pensando em todos os alunos, né? Então, o problema é muito mais amplo do que só disponibilizar conteúdo para os alunos, né? Aqui, a Graziela está colocando que em Passo Fundo foi proibido o uso do WhatsApp pela rede, tá? Mas agora, com certeza, deve ter retornado. A Daiane, então, coloca que se torna complicado para alguns pais em algumas escolas, os professores apenas disponibilizam os exercícios, sem explicação. Então, os alunos estão se sentindo bem desesperados, e, de fato, os alunos estão desesperados. Eu já ouvi muitos alunos falando, tenho saudades da escola, né? Porque está complicado o que está acontecendo, os alunos estão sentindo, os professores estão muito angustiados e os alunos estão também angustiados, estão sentindo falta. Então, os alunos estão se sentindo desesperados, pois eles têm datas de entrega, não compreendem muito bem e os pais não conseguem ajudar. Exatamente isso,
né? O professor manda atividade e aí o aluno não consegue entender, mas tem que entregar, e aí como os pais vão auxiliar aquilo que a gente já falou anteriormente. A Letícia coloca que estão com o mesmo problema na cidade dela. Pior são quando os pais estão no grupo e acabam saindo junto com os filhos. Tal descaso. Não está fácil. Exatamente, não tá complicado. A Ingrid fala que a preocupação dela é como é que vai ser feita a validação dessas atividades. Isso eu também me preocupo, eu não sei, não tem como passar por cima disso. Por isso que eu falei anteriormente, a gente tem que fazer uma retomada, não tem como deixar, tipo, conteúdo dado, não é assim que funciona, né? Nesse momento, é uma situação atípica, que nunca aconteceu, nem ali na época, quem tiver um pouco mais, quem lembrar lá em 2008, quando a gente teve a questão do H1N1, né, que houve uma paralisação também, mas não foi nem parecida com isso, então, precisa haver uma retomada, e quando houver essa retomada, a gente precisa pensar delicadamente como que vai ser feito isso. A Andressa fala que ela observa que alguns colegas, que até na escola, quando solicitamos o uso do celular, internet, pesquisa em aula, eles não têm acesso ao Wi-Fi, mas para jogos e outros. Que na verdade, o que acontece, né, Andressa? A grande maioria dos alunos, dos nossos alunos, eles sabem utilizar o celular para quê? Para falar com os colegas e para jogar. E é isso. Eles não sabem utilizar o celular como atividade de aula, por exemplo, né? Então, muitos dos nossos alunos não sabem nem editar um texto. Se vocês forem pedir para eles utilizarem o Word para editar um texto, eles não vão saber. Então, isso, às vezes, as pessoas ficam assustadas, mas é isso que, de fato, acontece. Os nossos alunos não sabem utilizar o computador, ou o celular, e a internet, enfim, para as atividades de aula, ou outras atividades que não seja jogar e interagir nas redes sociais. Essa é a realidade. Exatamente, são vários desafios. Precisamos fazer todos entenderem quais são as prioridades. As escolas podem oferecer o acesso ao Wi-Fi, mas eles precisam saber que existe hora para tudo isso. E qual é o melhor lugar do que a escola para trabalhar essa questão, né? Eu acho assim, é complicado a escola chegar e proibir o uso de celular, por exemplo, na aula. Nós podemos trabalhar, sim, os momentos desse dispositivo ser utilizado. Agora, proibir fica complicado, né? Então, nós na escola temos que ter a visão de utilizar as tecnologias digitais como ferramenta para o processo de ensino e aprendizagem, ponto, tá? Mas isso a gente precisa trabalhar. Agora, isso não quer dizer que em todas as aulas a gente vá fazer isso, né? Vocês sabem, como professores, vocês sabem que não é sempre que isso acontece. Então, mesclar e uma boa aula falada, às vezes, dá melhores resultados, né? Mas não todos os dias. É a mesma coisa que querer utilizar, então, todos os dias o celular. Vai chegar uma hora que a gurizada vai dizer, não quero mais saber disso. Então, a gente tem que, como professor, a gente tem que fazer isso também, né? Também mesclar o que a gente vai utilizar em cada momento, né? Esses dias a Letícia falou que estava comentando sobre isso, são nascidos na era digital, mas são analfabetos funcionais das tecnologias. Verdade, Letícia, é bem isso. A Thaís fala que essa diferença é gritante em alguns lugares, por exemplo, ela é do interior do Pará e sempre estudou em escola pública e na maioria nem mesmo a alimentação estava disponível. Para as questões sociais que muitas vezes eram precárias, e agora estou estudando no interior do Rio Grande do Sul, e aqui vejo uma diferença muito grande da minha cidade. Exatamente isso, né? Nós temos um país com dimensões continentais, e não adianta ficar atrás de uma mesa tentando resolver o problema de todo mundo com uma visão de viseira, e enxergando só o meu umbigo.
se eu quero fazer políticas públicas para o Brasil, eu tenho que enxergar o Brasil como um todo, né? Então, a Thaís está colocando aqui uma diferença que ela vê lá da onde ela vem, que é do Pará, e aqui do interior do Rio Grande do Sul. Mas nós vamos ter no nosso país de dimensões continentais uma diferença muito grande, e que as políticas precisam ser pensadas para todas essas diferenças, né? E que, infelizmente, não é isso que a gente tem. Então, nesse momento, se eu disponibilizar, se for disponibilizado aula para alguns, com certeza, lá no interior do Pará, de repente, lá na terra da Thaís, de repente, os professores lá vão estar tendo muita dificuldade. Por quê? Porque muitos alunos e muitos professores, às vezes, não têm esse recurso, né, da tecnologia para disponibilizar o material para os alunos, e isso é sério, né? O Renan coloca que é importante saber que as tecnologias são ferramentas, não sendo o foco principal, sempre, né? Então, as tecnologias vão nos auxiliar nos processos, né? Elas são, aquilo que eu falo um pouco, é um material, nosso material didático, né? Faz parte dos nossos materiais didáticos. Elas nos auxiliam a darmos a nossa aula, elas nos auxiliam na mediação da construção do conhecimento. E é isso, gente. Puxa, que pena que eu não consegui ver vocês e nem vocês me verem. Não sei o que aconteceu aqui no meu computador, que eu não consegui ver. Bom, gente, eu acho que é isso. Alguém tem ainda mais alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer? E se não, eu vou estar por aí no evento, e meu e-mail também está aí, e se alguém quiser falar comigo. E eu agradeço vocês pela participação de todos aí, e tomara que estejam gostando do CENID, e que possamos nos encontrar outras vezes. O José Gustavo escreveu que, mais para o futuro, não tão distante, os celulares vão ser tão importantes quanto um lápis. Ah, com certeza, a gente carrega tudo, né? Gente, muito obrigada. Eu agradeço vocês, tá? Por participarem desse bate-papo aí. Que pena, de novo, que eu não consegui ver vocês, mas vamos nos falando, tá? Bom evento para todos vocês. Quem sabe no próximo será presencial, apesar de esse ter sido interessante também, mas eu ainda prefiro muito o presencial. Um abraço para todos, tá? Tchau, tchau. Ana, Oi. era isso então? Tu tá me ouvindo? Sim, agora sim. Sim. É isso, Evandro. Então tá, agradecemos a todos que participaram, agradecemos a você, Ana. Tá? Espero que todos possam participar dos demais eventos que estamos disponibilizando de forma online. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a comissão que a gente esclarece. Obrigado pela participação de todos. Bom CENID para nós. Obrigada, Evandro, pelo teu auxílio aí. Até mais. Tchau, tchau.